A gente está com imagens ao vivo, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo lá. Pronto, agora ele vai voltar a falar e vamos ouvir então. Bem, meus amigos e minhas amigas, na primeira conferência do meio ambiente, em Estocolmo, em 1972, o geógrafo brasileiro Josué de Castro enfatizou a diferença entre crescer e se desenvolver. Ele disse que crescer é fácil, mas se desenvolver equilibradamente é um objetivo tão difícil que nenhum país do mundo teria sido capaz de atingi-lo. As contribuições nacionalmente determinadas são o caminho para concretizar o ideal do desenvolvimento sustentável. Segundo a Agência Internacional de Energia, no ano passado, o crescimento das emissões foi inferior ao do PIB global. Isso mostra que é possível pensar em um novo modelo de economia sem sacrificar a geração de riqueza. É viável trabalhar por uma transição justa em que o Sul global tem as oportunidades que lhe foram negadas no passado. Podemos avançar rumo ao futuro sem abrir mão de reivindicar daqueles que mais se beneficiaram historicamente das emissões, que façam jus às suas responsabilidades. Estão na América Latina, na Ásia e na África, as regiões que correm o risco de se tornarem inabitáveis. Estão no Caribe e no Pacífico, as ilhas que podem desaparecer. Omitir-se é sentenciar novamente aqueles que já são os condenados da terra. O Brasil propõe que esta COP na Amazônia reconheça o papel dos territórios indígenas e comunidades tradicionais e as políticas de proteção como instrumento de mitigação climática. Fazer da COP30 a COP da verdade implica reconhecer a ciência e os inegáveis progressos. Significa, entretanto, admitir uma verdade desagradável. O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. O acordo se baseia no entendimento de que cada país fará o melhor que estiver ao seu alcance para evitar um aquecimento de mais de 1,5 graus. O que nos cabe perguntar hoje é: estamos realmente fazendo o melhor possível? A resposta é: ainda não. 100 países, representando quase 73% das emissões globais, apresentaram suas contribuições nacionalmente determinadas. Em sua maioria, as novas NDCs avançaram ao abranger todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa. Mas o planeta ainda caminha para um aquecimento de cerca de 2,5 graus. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Isso significa não apenas implementar o que já foi acordado, mas também adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade. Por isso, é fundamental que saiamos da COP30 com o compromisso de acelerar o alinhamento de nossas NDCs à missão 1.5, com o qual nos comprometemos em Dubai. Sem meios de implementação adequados, exigir a ambição dos países em desenvolvimento é injusto e irrealista. O mapa do caminho Baku-Belém mostra que, com vontade política, temos alternativas para chegar à meta de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. Hoje, só uma pequena parcela do financiamento climático chega ao mundo em desenvolvimento. A maioria dos recursos ainda é oferecida sob forma de empréstimo. Não faz sentido, ético ou prático, demandar a países em desenvolvimento
que paguem juros para combater o aquecimento global e fazer frente a seus efeitos. Isso representa um financiamento reverso, fluindo do sul para o norte global. Instrumentos de troca de dívida por ações climáticas já se provaram viáveis. O enfrentamento da mudança do clima deve ser visto como um investimento, não como um gasto. As exigências crescentes de adaptação vão requerer esforços ainda maiores de financiamento. Sem incluir o capital privado, a conta não fechará. A maior parte da riqueza mundial gerada nas últimas 4 décadas foi apropriada por indivíduos ou empresas. Ao mesmo tempo, os orçamentos nacionais encolheram. Segundo a Oxfam, um indivíduo pertencente ao 0,1% mais rico do planeta emite em um único dia mais carbono do que os 50% mais pobres da população mundial durante um ano inteiro. É legítimo exigir dessas pessoas uma maior contribuição. O imposto mínimo sobre as corporações multinacionais e a tributação do patrimônio de super ricos podem gerar recursos valiosos para a ação climática. Os mercados de carbono também podem se tornar importantes fontes de receita pública, mas só ganharão escala se os países caminharem na direção de parâmetros comuns. É esse o objetivo da coalizão aberta de mercados regulados de carbono, lançado pelo Brasil, pela China e pela União Europeia. Ainda há tarefas pendentes a serem concluídas pela ação multilateral. É crucial definir metodologias melhores para contabilizar o financiamento climático. O comércio internacional requer regras ambientais que sejam equitativas e decididas coletivamente. Os bancos multilaterais precisam ser maiores, melhores e mais eficazes. A proposta de criação de um Conselho do Clima, que já tive a oportunidade de apresentar ao G20 e à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar ao desafio da implementação a estatura política que merece. Faço um chamado a todos vocês. Não existe solução para o planeta fora do multilateralismo. A Terra é única. A humanidade é uma só. A resposta tem que vir de todos para todos. Em vez de abandonar as esperanças, podemos construir juntos uma nova era de prosperidade e igualdade. Muito obrigado. Bom, então nós acompanhamos, né, a fala o discurso do presidente Lula, que é o anfitrião. Vamos ver. Ele vai. Antônio Guterres. Ele passou, então, a palavra, né, para o secretário-geral, mas eu destaquei aqui uns pontos do que o presidente Lula falou agora nesse discurso, ele sendo o anfitrião da COP30, desse encontro de cúpula, né, com chefes de Estado, para dando início, então, à COP30. Ele falou uma coisa muito interessante. Primeiro que agora, o último recado, né, foi o seguinte, ele disse que fazia um chamado porque não existe solução para o planeta fora do multilateralismo. Né, uma referência clara, né, a países que estão contrários ao multilateralismo, que estão saindo de acordos, né, gigantes, como o Acordo de Paris, por exemplo, porque ele diz o seguinte, não tem saída para isso, porque a Terra é única, então não dá para cada país pensar em si. E interessante também, só para finalizar, quando ele diz o seguinte, que é um absurdo que os países mais ricos, que a maior parte hoje do financiamento da transição energética, de manter as florestas em pé,
é via empréstimo dos países mais ricos para os países mais pobres manterem as suas florestas em pé, por exemplo. E ele diz o seguinte, olha, os recursos, né, para preservação do clima, a maioria são sob forma de empréstimo e não de doação. E ele diz o seguinte, não é ético e não é justo países mais ricos cobrarem juros de países em desenvolvimento para que preservem o planeta.